Graças e paz, irmãos. É um prazer nessa manhã estar aqui com a querida igreja e juntos nós crescermos na palavra, também com um tom de gratidão por tudo que Deus fez em nossa vida. Convido a igreja a abrir a carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 10. 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo daquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo agindo nesta igreja, falando conosco, Pai. Trazendo, Pai, ao nosso coração paz. Muito obrigado. Colocamos diante de Ti essa palavra, Pai, a que o Senhor nos ilumine, assim como o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever aquela igreja. Nesta manhã, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Querida igreja, você já passou por uma situação de discórdia dentro da família? Discórdia com um amigo, rivalidade, rixa, facção, que essa separação. Qual é o clima de uma casa dividida? Qual é o clima de uma casa dividida? Qual é o clima onde uma esposa pensa completamente diferente, embora esteja na mesma casa, mas está dividida? Qual é o clima dessa casa? O que você acha? Qual é o clima dessa casa? Um local de trabalho dividido é agradável? Não, não é. Uma casa dividida é agradável? É um sofrimento, é uma dor, né? Uma igreja dividida é agradável? Não sei quantos irmãos, graças a Deus eu nunca tive essa experiência, espero nunca ter. Mas a gente aqui e ali encontra irmãos que tiveram a triste experiência e dolorida de passar por uma igreja dividida. E como isso deixa marcas. Acabamos de ler Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, uma igreja formada por ele, líderes discipulados por ele, e depois de quase 2 anos depois da igreja de Coríntios formada, Paulo fica sabendo que naquela igreja está uma bagunça, porque está acontecendo lá divisão, partidarismo, rivalidade dentro daquela comunidade. E isso impede o agir de Deus. O testemunho daquela igreja não era legal. Não era um bom testemunho. Se fôssemos dar um tema, o que acabamos de ler seria o caminho da unidade. E qual é o caminho da unidade? Quais atitudes eu preciso ter para trilhar esse caminho? É isso que Paulo está falando, porque ele está preocupado com aquela igreja. Muito preocupado. O mundo hoje que nós vivemos é um mundo polarizado. Famílias polarizadas. E o que tem dividido o mundo hoje? Está claro aí, a esquerda e a direita, por exemplo. É um mundo dividido. Isso divide família, isso divide igreja, isso separa amigos.
O que é que está acontecendo com o mundo hoje? E o que tem dividido as famílias hoje? O que tem dividido os casais hoje? Quem sabe uma mãe pensa de um jeito de criar o filho, o pai pensa diferente. Isso é complicado. Se não chegar a um acordo. Mesma coisa, vamos supor, dentro de um casamento, o que a esposa pensa sobre as finanças, completamente diferente do esposo. Isso, se não chegar a um acordo, dará problema. E tantas outras coisas geram separação hoje. E quando Paulo fala esse texto, eu quero trazer 3 atitudes para trilhar o caminho da unidade na igreja. 3 atitudes que eu considero importantes. Quem sabe eu estou falando para um coração hoje que está brigado com alguém. Quem sabe estou falando para um coração hoje que, pastor, ninguém pise no meu pé não. Quem sabe estou falando para um coração hoje ou para alguém que tem uma resposta na ponta da língua. E às vezes uma resposta muito dura. Que inclusive se já causou separação. Quem sabe eu estou falando hoje para famílias divididas. Quem sabe estou falando hoje, Deus está falando hoje para você. Você está trilhando um caminho da aproximação, da unidade com a sua igreja, com o seu departamento, com a sua família, ou cada vez mais se afastando. Será que isso é importante? Imagina um jantar onde o pai não fala com o filho. Imagine um jantar onde um genro não fala ali com seu sogro. Imagine uma casa de divisão, separação, onde é frio, onde há desconfiança. Será que é isso que Deus quer para a sua vida? Muitas vezes o problema, nós sempre apontamos para os outros, mas dificilmente a gente analisa o próprio coração. Se essas atitudes de partidarismo, de divisão, está nascendo em mim ou não. A IEBT, 27 anos, e tem um tema permanente, que é o quê? Igreja unida, igreja feliz. E tem alguns irmãos que talvez não acreditem nisso, idealiza, é ilusão. É fácil? Não é. Mas em Cristo, com irmãos cheios do Espírito Santo, eu acredito que isso é possível. Nós vemos isso na igreja de Tessalônica, vemos isso na igreja também de Filipenses. E quando Paulo diz a primeira atitude para caminhar em unidade é olhar para Cristo como fonte da unidade da igreja. Olhar para Cristo como fonte da unidade da igreja. Ele começa dizendo, irmãos, ele está falando, olhe, você minha irmã, você meu irmão. Paulo aqui está apelando, ele não está apelando para ele como fundador da igreja, ele não está apelando para o presbítero, para o evangelista, para o líder, não, ele está apelando para aquele que tem autoridade sobre a igreja. Está dizendo, irmãos, numa outra linguagem diz rogos, irmãos, eu suplico. Agora, em que nome? Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, esse nome que tem toda autoridade. Eu estou rogando a este nome, eu estou suplicando a autoridade deste nome, que parem com a divisão dentro da igreja de Coríntios, que parem de dividir, que parem de picuinha, que parem de egoísmo, que parem de orgulho,
Parem disso. Resolvam seus problemas. E como? Em Cristo é possível, Ele é a fonte de unidade. E quando isso se perde em nosso coração, nos perdemos dentro da igreja, nos perdemos na família, nos perdemos em qualquer ambiente, porque estamos preparados para a guerra, e não para sermos discípulos de Cristo, revelando isso ao mundo. Então Paulo aqui, a primeira atitude que ele toma é olhar para Cristo. Está dizendo à igreja, olhe para Cristo. Estou dizendo a você, meu irmão, nessa manhã, olhe para Cristo. Não olhe para o meu defeito. Se você for encontrar, olhar, analisar, colocar um foco, uma lupa, você vai encontrar. Você pode dizer, esse pastor nem liga para mim, já estou aqui há 3 meses, nunca recebi uma ligação. Você pode dizer, passou no corredor comigo, topei com ele, dei a paz, levantei, fiz olhar que ia falar, e ele de cabeça baixa, como se não me viu. O que esse coração está procurando? Primeira coisa é olhar para Cristo, irmãos. Uma igreja unida, uma igreja feliz, é aquela igreja que olha para Cristo como fonte da unidade. A fonte da unidade desta igreja é Cristo. Cristo é um mediador dos nossos conflitos, não vai deixar de ter conflitos, não vai deixar de ter divergência. Agora, quem é o mediador? Se for Cristo, o nome de Deus será glorificado, o do diabo será envergonhado. O diabo, ele ama uma guerrazinha, o diabo ama fazer intrigas, o diabo ama quando há fofoca, o diabo ama disse-me disse, ama tudo isso. Irmãos, quantos irmãos talvez esfriaram por causa disso? E a igreja aqui, estou falando de uma igreja doente, de irmãos doentes espiritualmente. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 11, o verso 17, Paulo ele fala aquela situação daquela igreja, ele diz, entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogios, porque as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Não faça isso. E ele diz, mas até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são os aprovados, o que toma atitude diferente. E ele continua, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia, mas para cada um comer sua própria ceia, sem esperar pelo outro, assim enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Essa era a situação daquela igreja. Uma igreja cheia de pessoas imorais. Situação muito difícil. Muito difícil. E Paulo está rogando a Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, para que haja paz naquela igreja. Para que as divisões cessem. Ele está indicando o olhar de Cristo para não haver mais divisão nem separação. Então, meu irmão, ouve essa palavra com humildade. Você está com o coração pesaroso. Quem está mediando o seu conflito? Se for o seu ego, você nunca vai ter paz. Se for o seu ego, ele vai te separar cada vez mais dos propósitos de Deus para a sua vida. O ego, ele separa, a igreja ali estava cega. Então, nessa manhã, convida Cristo para mediar os teus conflitos. Dentro de casa com teu filho, convida Cristo. Na tua família, convida Cristo. Com os teus parentes, convida Cristo para o teu coração. Não vive com isso, não vive. Deus quer que você tenha paz. Inclusive, Hebreus fala sobre isso. Se depender de você, tenha paz com quê? Com todos.
Deixa de guerra. Olha para Cristo. Segunda atitude. A primeira atitude é olhar para Cristo como fonte da nossa unidade. A segunda atitude está lá no texto, quando ele diz: peço-lhes. Eu estou fazendo um pedido em nome de Jesus, porque isso não pode ser resolvido no meu nome, mas em nome de Jesus. Qual é o pedido? Que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisão entre vocês. Nesta igreja, a linguagem do amor foi esquecida. Não há mais a linguagem do amor. Capítulo 13, Paulo diz que o principal dom é o dom do amor, porque lá os irmãos estavam escolhendo qual era o principal dom para ficar em evidência. É diferente às vezes, e nós não. Queremos sempre que alguém nos coloque no topo para enxergar. Não, irmão, deseje isso não. Não deseje isso. Então, a segunda atitude é andar em concordância para não ter divisão na igreja. Andar em concordância, o texto nos fala isso. Peço-lhe que todos estejam de acordo naquilo que falam. Qual é a linguagem, pastor, então, para estarmos de acordo? É a linguagem da fé, é a linguagem do amor, é a linguagem de Cristo. Cristo não era mais o centro desta igreja. Cristo não era mais o centro. Quando a gente tira Cristo do centro dos nossos relacionamentos, Cristo do centro da nossa vida, há um descaminho. Não vamos caminhar, nem trilhar o caminho da unidade, nada disso. Então a linguagem do amor aqui foi esquecida, era uma linguagem cheia de orgulho, de competição, havia o que? Rivalidades, porque mais adiante, nesse mesmo capítulo, mais adiante, ele diz no verso 11, veja o que chegou nos ouvidos de Paulo: pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, que há brigas entre vocês, irmãos brigando. Aí ele diz: refiram-me ao fato de cada um de vocês dizer. Ele sabia os nomes, mas ele não disse. Mas o que ele diz aqui: um diz, eu sou de Paulo. Outro diz, eu sou de Apolo. Outro diz, eu sou de Pedro. Outro diz, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Cristo não está dividido. Mas infelizmente vivemos uma realidade onde muitas denominações dividem Cristo. Porque às vezes acham que placa de igreja salva. É triste ouvir isso. Particularmente eu acho muito triste isso. Está lá, e Paulo aqui está condenando tal atitude, onde um se levantava e tinha orgulho no coração: eu sou de Paulo. O outro dizia, jogando no mesmo time, dividido o time. Imagine você jogando no mesmo departamento, vestindo a mesma camisa, mas fazendo gol contra. Irmãos, isso não vem de Deus. Você está na mesma igreja, vestindo a mesma camisa, igreja unida, igreja feliz, mas você é o primeiro a apontar e ser motivo ou o núcleo de uma desunião. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Não faça gol contra. Estamos no mesmo time. Não faça isso, não faça. Não faça. Paulo está repreendendo isso aqui. Então, a primeira é olhar para Cristo como fonte da nossa unidade. E a segunda é andar em concordância para não ter divisão dentro da igreja. E a terceira atitude, para concluir, é andar em sintonia. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Quem é que pode fazer isso? É Cristo. Sempre será Cristo. Se a gente esquecer Cristo para analisar roupa de A, roupa de B e outras coisas, não.
estamos nos perdendo em nossa religiosidade. Estamos nos perdendo em nossa religiosidade. Então, aqui quando ele fala, mesmo modo de pensar e no mesmo propósito, andar em sintonia. Hoje o tema da nossa igreja nesse mês de fevereiro é crescendo em comunhão. E o que você tem feito para crescer em comunhão com Deus e com a sua igreja, com seus irmãos? Ou o que você quer fazer? Você sente essa necessidade? Uma coisa é vir, às vezes eu compreendo que a rotina e tantas outras coisas, mas tem algo muito melhor de que apenas vir a um culto e depois voltar para casa. Isso se chama relacionamento e comunhão com os irmãos. E tem irmãos aí que você, através da vida deles, você pode crescer espiritualmente. Você pode ter sua fé fortalecida. Andar juntos, não ande sozinho. Não ande sozinho. Então, o caminho da unidade que Paulo deseja para aquela igreja de Coríntio, primeiro, passa por Cristo. Não tinha como. Cristo é a fonte da unidade. Outra é andar em concordância para rejeitar todo espírito de divisão. Falar a linguagem do amor, a linguagem da fé, a linguagem de Cristo. E por último, a mesma sintonia, o mesmo modo de pensar, o mesmo propósito. Quando digo o mesmo modo de pensar, o que seria dentro da nossa comunidade? Vamos orar mais, o pastor está sempre nos convidando para isso. Leia a sua palavra, participe, chegue junto, vamos embora. Então, essa daí é o caminho para trilhar em unidade. A IEBT, pelo menos temos percebido isso, é uma igreja que luta e que batalha para trilhar em unidade, porque tem Cristo no seu centro. E nós temos visto isso, temos falado a mesma linguagem, a linguagem do amor, a linguagem da fé, a linguagem do sobrenatural de Deus. Nós temos visto isso, em andar de sintonia. Se tem alguém que está irritadíssimo com esta igreja, você sabe quem é. Então não seja instrumento para prejudicar o irmão, não. Seja bênção na vida do irmão. Seja bênção na vida da sua família. Seja bênção, convide Cristo, se o seu coração tem trilhado um caminho de desunião e de separação. E que Deus nos abençoe.